Olá, minha gente. Estamos aqui de novo com o Isso Pode, Doutor. Hoje com saúde e bem-estar. Tá? Vamos falar aqui hoje de dor, ansiedade e depressão. Eu acho que três temas bem fortes para a gente falar hoje em dia, né? São problemas que quase não existem hoje, né? Então, a gente está com três excelentes profissionais aqui para orientar, né? Para que vocês tenham uma saúde melhor, né? Ou mental, ou física, né? Então, eu estou aqui hoje com a doutora Andréia Farias, Boa tarde, fisioterapeuta. Boa tarde, tudo bem? tudo. Obrigado por ter vindo. Por nada. Estou também com Rose Dantas, Boa tarde, psicóloga, certo? certo? E doutor Luiz Fernando, que é psiquiatra, não, qual tem um termo? Psicanalista. Psicanalista, exatamente. Boa Desculpe. tarde, boa De vez tarde. em quando acontece esses brancos. Doutora Andréia, se apresente, por favor. Conte um pouquinho da sua história. Então, eu sou fisioterapeuta em formação, tenho algumas pós, que é pós em quiropraxia, acupuntura e neurociências, inclusive eu fiz pela UFRJ, neurociências. Então, durante a neurociências, fui caminhando até que conheci a terapia neural, que foi a minha paixão, e é onde eu atuo mais, que é exatamente na questão dos injetáveis. Eu atuo muito com dores em tratamentos integrativos. Atualmente eu tenho uma clínica que fica localizada em Nova Iguaçu e estou abrindo um outro espaço, um outro consultório em Cabo Frio. Semana que vem, e é esse caminho que eu gosto mesmo e me apaixonei. É isso aí, tá vendo? A gente sempre traz gente com qualidade. Você vê, já está abrindo um outro consultório, né? Uma outra perspectiva também. Então, não é à toa, né, gente? Rose Dantas, fale. Sim, Conta um pouquinho da sua história. então, eu sou formada em Direito. Formei em Direito em 2017, veio a pandemia, fechamos o escritório. Falei, vou voltar para estudar. Voltei para a sala de aula, fiz psicologia, já estou humana formada. Estou fazendo pós, existencial humanista. E eu costumo dizer que, primeiro, eu me apaixonei pela psicologia. Hoje eu amo a psicologia. Amo poder estar dando incentivo às pessoas, o ser aqui, o que era estar aqui, o que é o ser aqui. Amo. Eu espero poder contribuir aqui com esse ser aqui, porque você está aqui. É isso aí. Com certeza vai contribuir, com certeza. Tenho certeza disso. Assim espero. Doutor Luiz Fernando, por favor. Sim, sim. Bom, a minha primeira formação em teologia, especializada em ciências humanas, e optei em ser psicanalista porque eu passei por um período de ansiedade. Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre ansiedade, porque eu também fui ansioso. Passei por ataque de pânico, tive uma ansiedade bem traumática, bem pesada, e quando isso aconteceu eu pedi ajuda para os médicos e o médico falou: tem tratamento, se você quiser ajuda você vai ser ajudado. No dia seguinte eu optei em ser tratado, embora a minha ansiedade era depressiva, e eu também não imaginava que uma pessoa poderia ter os dois diagnósticos, né? Muita gente não sabe. Uma pessoa ela pode ser ansiosa e depressiva ao mesmo tempo. E eu fiquei tão fascinado pela psicanálise que eu decidi ajudar pessoas. E eu tô aqui também para mais um dia e mais uma oportunidade para poder ajudar pessoas da mesma forma. E eu acho que o fato, né, de você ter passado por isso te dá talvez uma outra visão, né? Tem a visão profissional e tem a visão da pessoa que Sim, passou,
Sim, né? se torna mais fácil quando a pessoa identifica com o meu passado. Então, antes de ser um profissional, eu me identifico porque eu passei pela mesma situação que aquela pessoa está passando. Então, fica mais fácil para eu Você identificar compreender. e compreender a situação daquela pessoa. Certo. Bom, vamos falar da terapia neural, Ah, sim. né? Terapia neural. Foi o assunto que eu Primeira trouxe. pergunta, o que é terapia neural? É a terapia neural uma das maiores dificuldades que existe, por incrível que pareça, é a divulgação do tratamento. Porque você escuta muito falar de acupuntura, de ozonioterapia, de aurículo, de ventosa, quiropraxia, então, que é uma das minhas pós, mas que está super em alta. Porém, quando eu falo, trato com terapia neural. Fica aquele ponto de interrogação, gente. A terapia neural, ela é uma técnica injetável. E essa técnica que é utilizada, um anestésico, que eu utilizo a procaína. Alguns profissionais usam a lidocaína. Eu, no meu caso, sempre priorizo usar a procaína. A terapia neural, eu injeto pequenas partes da procaína. No caso, eu utilizo 0,7, mas vai de 0,5 a 1%, 0,7%. Pode ser usado tanto subcutâneo quanto intramuscular ou até endovenoso. E como que ela funciona? A procaína, quando ela entra no corpo, elas são duas moléculas, né? E essas duas moléculas, quando elas entram no corpo, nós temos uma enzima e essa enzima ela vai e explode. Aí quando explode a procaína, tudo ocorre porque ela tem o amino e tem o éster. O éster é energia pura. E aí é onde a gente faz um reset no sistema. Então, sabe aquela cicatriz que você tem no corpo? Aquela cicatriz que incomoda? Então, ela vai lá e faz uma liga, ela faz uma energia, faz o seu corpo se reencontrar. E isso é um resultado tremendo. Não só nas dores, como também no emocional. Porque ela vai agir nas fáscias, vai agir no parasimpático, que ele sabe muito bem. O parasimpático é exatamente a área do cérebro que atua no prazer, no relaxamento. E é muito natural as pessoas que fazem a terapia neural falarem assim: nossa, eu fiquei mais calma, porque a terapia neural ela faz você se reconectar no agora. Por exemplo, eu tenho ansiedade, eu sou TDAH. E o TDAH, ele vem muito acompanhado da ansiedade, porque o nosso cérebro ele é muito acelerado. E eu mesma, antes de vir, eu falei assim: vou botar um pouco de procaína em mim, para eu ir mais calma. E é isso. Teoricamente, é isso. Ele não dói, porque é bem pequena a agulha, mas o efeito é maravilhoso, é fantástico. Mas ela serve assim somente para dores ou Não. para outro? Não, ela atua. A procaína, ela foi inventada em 1905, se eu não estou enganada. Porém, a terapia neural, ela surgiu com dois médicos, os irmãos Huniques, que acidentalmente erraram a seringa que tratavam a irmã e tacaram procaína, porque naquela época só existia procaína como anestésico. Então, ele errou. No erro foi o erro da felicidade, porque a irmã dele sofriam com muitas dores de enxaqueca, dores crônicas. E quando ele injetou a medicação errada, ela falou assim: Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! Eu tô sem dor, meu humor melhorou. E então, hoje em dia, foi descoberto que a procaína ficou um tempo sendo tratada para pessoas com depressão. Ou teve uma outra época que a procaína, algumas pessoas utilizavam para a inteligência, até que tiraram a procaína do mercado porque não sabiam qual era o efeito, como a ciência age, né? Aí agora, depois de estudos, foi descoberto que a procaína ela faz uma biogênese, ela estimula novas mitocôndrias, ela faz renascer novas mitocôndrias. Então, a procaína ela vai ajudar no sistema imunológico, vai ajudar nas dores, vai ajudar na depressão, nas cicatrizes, ela tem um efeito benéfico muito grande. E quantas aplicações são? Quer dizer, cada caso deve ser um caso, né? Sim. Mas você quer Mas saber uma média, quanto? uma média? Então,
A maioria das pessoas na primeira sessão, na verdade, é muito instantâneo. Quando eu aplico, principalmente se for para dor, que eu aplico, a pessoa já fala assim: nossa, já estou sem dor. Ela já é instantâneo porque já é um anestésico. Porém, o efeito da procaína não é aquilo, não é o anestésico. Ele, quando vai entrar no tecido subcutâneo, ali passa a inervação que vai levar direto para o parasimpático. Então, ele vai circular tudo no parasimpático, na fáscia, e vai recorrer tudo. Ele vai fazer o reset, ele vai resetar o sistema. E isso vai levar a uma, como posso falar, uma autorregulação do sistema. Então, às vezes as pessoas, hoje mesmo, um paciente falou assim: olha, ele saiu encantado, aí hoje eu falei assim: poxa, hoje eu acordei com dor. Eu falei assim: não, o sistema está reiniciando, é normal. Tem alguns organismos, vai sair de mim e nunca mais voltou porque está sem dor zerado. Ah, não preciso mais porque realmente melhorou 100%. Mas varia de organismo, varia muito de como é o ritmo de vida. Eu peço muito para os meus pacientes diminuírem o pão, diminuírem o açúcar, para eles se desinflamarem, porque às vezes a procaína ela vai te ajudar, mas o teu corpo também está inflamado. Então, é uma média para a pessoa realmente ficar zerada. Na sexta sessão, a pessoa já fala assim: olha, eu não tô sentindo mais nada, nada. Quando chega até sexta? Porque eu mesma tô com uma que ela falou assim: André, eu não tô sentindo mais nada, mas eu quero continuar até a 10ª. Porque eu botei na minha cabeça que quero fazer as 10. Eu falei assim: tá. Aí eu falei: vamos fazer um desmame. Aí a gente vai ficar uma semana sim, uma semana não. Mas não há necessidade. Porque a procaína, o efeito dela é muito rápido. Vou te fazer uma pergunta que muita gente deve fazer também. Há contraindicações? Não. A procaína, ela só existe teoricamente e na prática também duas contraindicações. Porém, uma, no tempo que eu atuo, ainda não vi. É a alergia à procaína, que nós fazemos um teste na hora para ver se a pessoa tem alergia. E são pouquíssimas pessoas que têm, até mesmo porque são substâncias que não o organismo não rejeita com facilidade. E o cardiopata muito grave, aquele cardiopata muito, muito grave a ponto de não poder fazer uma cirurgia. Para tu ter uma noção, minha avó está com 84 anos, eu aplico procaína nela. Ela reclama das agulhadinhas, mas ela fica super bem depois. Tá? E os pacientes, você já falou alguma coisa aí, né? Após o início do tratamento, o que eles falam? A maioria deles. A maioria deles falam do alívio da dor, que é imediata, mas assim, por exemplo, teve uma que ela tem ela tem psoríase. Eu apliquei uma vez e ela já falou assim: Andréia, minha psoríase ela começou a melhorar. E é natural, às vezes também a pessoa chega até mim reclamando de um ombro, eu aplico. Nossa, mas meu joelho estava incomodando, minha fascite plantar. Eu tava com uma fascite plantar e passou. E eu falei assim: ué, pô, ela ainda falou assim: eu não falei pra você porque eu fiquei com medo de tomar injeção no pé. Só que a fáscia, o que ela não sabia é que o produto ele ia entrar na fáscia. E a nossa fáscia, ela é exatamente um dos pontos que leva mais as dores, porque a fáscia, ela é a direção do nosso corpo para todas as partes, seja eles órgãos, vísceras, a fáscia ela vai recobrir tudo. E ela falou: nossa, eu tô maravilhosa, acabou a dor que eu sentia na minha fáscia do pé. Então, os resultados são muito benéficos. Bom isso, né? Quiser dar uma dica pro pessoal, o que a senhora falaria olhando nessa câmera aqui que está mirada nesse pessoal desse lado aí? Ah, A então, senhora. gente, olha, eu sei que muitas pessoas têm rejeição à agulha, e muitos colegas já estão tratando, já conhecem a técnica terapia neural, e para quem está atuando nessa área sabe que, infelizmente, é um campo que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, vamos divulgar a técnica. Não, vamos mostrar para os pacientes que a agulha ela não é incômoda o suficiente a ponto de atrapalhar o tratamento. E é isso. Então, não tenham medo, confiem nos seus profissionais, porque eles são capacitados com certeza.
cada vez que eu vou comprar Procaína, eu preciso apresentar o meu certificado. Então, não é qualquer profissional fisioterapeuta, que vai conseguir, ou acho que são fisioterapeutas, enfermeiro, médicos, são as 3 profissões que pode, e o dentista. Eles não vão fazer, eu sou um achismo. Não, a gente precisa comprovar na hora de comprar qualquer tipo de injetáveis. Então, o paciente não tenha medo, e os colegas que já atuam, vamos divulgar essa técnica maravilhosa que se chama terapia neural. É isso aí. Obrigado. Por nada. Excelente explicação sobre a terapia neural. Rose Dantas. O seu, se eu não me engano, é depressão, né? Exatamente. Que é uma coisa também que no mundo de hoje quase ninguém tem, né? Não, imagina. Quase ninguém tem no mundo isso. É uma das... Aliás, os 3 pontos aqui, Infelizmente, dor, né, que é dor, doença do ansiedade e depressão. Mas fale-me. Conte-me aí um pouquinho. futuro. Falar da depressão, então É, vamos lá, né? Ela é um transtorno mental. tem uma coisa também. A depressão, como ela se diferencia da tristeza comum. É um ponto interessante isso, né? Porque como é que você vai saber o que é a depressão e como é a tristeza que você está normal, né? Porque às vezes você pensa que está com tristeza Porque e todo não mundo está. que Você acha está em que tá com depressão. tristeza é depressão. É. Exatamente. Então fale-nos, por favor, Então, assim, esclareça. a diferença é, a depressão, ela é prolongada, né? E uma depressão mínima é a tristeza que é momentânea ali. É muito rápido. Por exemplo, eu fiz uma prova e não alcancei a nota que eu queria. E isso vai me dar uma depressão, com uma tristeza momentânea. Vai chegar um momento que eu vou entender o porquê eu não tirei aquela nota. Isso é uma tristeza momentânea com depressão. Só que a depressão prolongada, não. Isso vem causando outras coisas, que vai te transtornando em uma dor, falta de apetite para o que você fazia, sono, insônia. Isso tudo vai entrando dentro de você, que você vai caindo nessa depressão. E a causa são inúmeros, né? Fala para eles ali, fala para eles. A causa são Eu elas. acho que eu não tenho, não, né? Mas essa altura do campeonato. São ela, pode ser genética ou substância, né? Ou familiar ali, que também já tem um histórico familiar ali de depressão, que pode estar lhe causando isso, a depressão. E o tratamento, gente, é psicoterápico, é medicamentoso. E também você tem que querer, né? Buscar ajuda. Tem sinais de alerta? Tem sim. São Conte-nos. eles. Eu gosto muito de fazer atividade física. Deixei de fazer. Gosto de sair com meus amigos. Tô deixando de fazer. Isso são alguns sinais que os familiares podem estar percebendo e achar que simplesmente a pessoa está com frescura. E não é uma frescura. Isso são sinais que a pessoa está entrando em depressão. E é muito cruel isso. A pessoa olhar para você e dizer assim, nossa, isso é frescura. Depressão não é Isso frescura. É o que mais se É o que fala, mais se né? fala. Exatamente. É exatamente. E é eu muito... falei muito também. Ah, é. Falei muito. Cometi esse erro. Desculpa. Ela já olhou pra mim com a cara. Fale ali para a câmera. Não falem isso, aquela câmera Nunca, lá. muito pelo contrário. Não Você tem que falem estar isso. sempre acolhendo, oferecendo ajuda, oferecendo acolhimento. Essa é a palavra certa. Ofereça acolhimento. Isso basta, gente. Não critica porque você não sabe o que o outro passa. Só quem passa sabe da dor que está sentindo. Então não vem me dizer assim, já tive depressão, sei como é que é. Não sabe, ninguém
é igual a ninguém. Eu costumo dizer, olha para sua mão. Você tem 5 dedos. Ambos são iguais? Não. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5. São todos diferentes. Então, não é porque você teve depressão, eu tive depressão, são iguais. Não são sintomas diferentes. Cada um tem os seus sintomas e que leva à mesma causa, a depressão. Que causa a depressão? Aí deve ter uma lista, né? Nossa, Aí, Eterna. aí exatamente. O que causa depressão, como eu disse, pode ser genético, excesso de coisas ilícitas e até mesmo problemas familiares que vai te causando essa depressão. Coisas ilícitas. 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 Com isso na cabeça. O que você Bebidas quis dizer? alcoólatras, Ah, tá. Entendi. Já entendi o rumo. vai- Já entendi o excesso de rumo. remédio sem prescrição Excesso médica. de bebida alcoólica, né? Também. Aquele que não Exatamente. consegue parar, não passa da medida sempre. Sempre, né? Aí realmente tem drogas também, né? Uma série de coisas. Porque às vezes você toma medicação para uma dor, você vicia naquele remédio que vai te provocar uma outra depressão. Meio que você já falou sobre isso, mas como amigos e familiares podem ajudar alguém com depressão? Acolhendo. Essa é a palavra. Acolha. Não Não é critica, falar não que é julga. frescura. Exatamente, acolha. Eu estou aqui, o que que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Não diga que é frescura, porque isso é cruel para uma pessoa que se encontra A com pessoa depressão. vê aqueles E vale- sintomas que você já Ex- falou, né? Você vê que não é frescura. A pessoa começa a deixar de frequentar os lugares que ia, começa, né? Aí é uma série de pontos que tem que ser analisados, né? Pelo Exatamente. profissional. Então, como alguém com depressão pode buscar ajuda e iniciar o tratamento? O problema é Psicoterápico, saber, né, achar que medicação, tá, né? Porque confunde muito, né, com buscar com a tristeza, amigos, com... pessoas da confiança dela, conversar, buscar ajuda psicológica e medicamento. Mas o medicamento você tem que passar pelo um psiquiatra, porque não vai ficar tomando medicação sem prescrição. Essas são ajuda. E também tem uns telefones aí que hoje a gente pode estar ligando, né? A CVV, por exemplo, que te ajuda muito essas pessoas que se encontram nesse ciclo de depressão que às vezes não tem um ciclo de amigos de confiança. Gente, a CVV é maravilhosa. Liga lá, 188. Trabalhei na CVV, amei, é maravilhoso. Posso fazer uma pergunta para ela? Pode, claro, deve. É uma pergunta assim que vai ser até esclarecedor. Existem muitas pessoas que elas mesmo negam a sua depressão? Acho que Negam? que tem essa dificuldade de se aceitar depressivo? Sim, sim. Isso deve existir É o muito, né? preconceito, né? Não, é Autopreconceito o mesmo. autopreconceito, sim. sim. Porque a Não tenho sociedade já depressão. sempre impõe, né? Ah, não, isso é frescura. Aí a pessoa Exatamente. tem a dificuldade de Sim. ir onde tem as mortes, Ainda mais quem é provavelmente. muito resistente a tomar medicação. Já tem a resistência a tomar medicação, a resistem a ir a um psiquiatra, porque a nossa sociedade já impôs isso, que o psiquiatra e psicólogo é para doido. Sim, Então, já automaticamente ele já se rejeita a procurar psicólogo. isso é importante. Aí a pessoa vai ter o quê? A ideação suicídio. Aí onde é que vem os problemas? A pessoa passei não por isso. consegue, não procura ajuda de profissionais, aí vem a ideação suicídio, onde é que ocorre o fato. Eu passei por isso. Quando eu fui parar na emergência, o médico falou: o senhor teve um ataque de pânico. Eu falei: eu, ataque de pânico? Altamente resistente. Altamente resistente. Eu era justamente resistente a qualquer tipo de psicopatologia, seja ansiedade, seja depressão. A gente acha que nunca tá. Sempre o outro acontece, Sim, comigo não. Sim. Mas é aquilo, né? Foi boa pergunta. Eu acho São as pessoas excelente.
Porque eu não como eu tenho convivo isso, eu na, não na vida tenho. social das famílias, porque, como eu falei, eu trabalho com terapia neural, mas acima de tudo sou fisioterapeuta. Então existem muitas pessoas que eu chego ainda em domicílio ou que chegam na minha clínica, eu percebo que eles são depressivos. Muitas vezes eu falo assim, por que você não procura um Outra psiquiatra? pessoa. Claro que não, ou eles usam a frase, Jesus vai me salvar, É, Deus... exatamente. Então, assim, eu É a percebo como crença, né? fisioterapeuta Religiosa. e a gente acaba tendo essa não é função porque eu não posso tirar a sua função, mas eu acabo naquele momento tendo que recorrer do pouco conhecimento que eu tenho para poder colaborar com essa pessoa. Algumas vezes eu consigo orientar, eles conseguem criar um elo afetivo comigo a ponto de eu conseguir indicar um psicólogo para o psicólogo mandar para o psiquiatra, mas na maioria das vezes eu tenho essa dificuldade, porque quando se fala depressão, a ansiedade nem tanto, mas a depressão é um É fator porque que a as pessoas. ansiedade, assim, hoje, é muito comum. É Ah, tô normal, ansioso, tô ansioso. é oba-oba. Teve É, até tô ansioso. aquele Mas a desenho, né? depressão é uma doença, sim, A depressão. que a pessoa se Ela é mais rejeita mesmo a ter. silenciosa, né? Exatamente. Ela é um Sim, pouco mais eu Não, e li, a silenciosa. própria pessoa se rejeita, né, Fernando? Dizer que tem depressão. eu li algum artigo onde estava falando que o índice de pessoas que se matam por depressão aumentou consideravelmente. Eu lembro que na época eu falei assim, nossa, como assim aumentou? Em uma coisa de quase 80% de pessoas, de jovens, principalmente os jovens, Sim, devido à muito, depressão. muito. Muito grande. O índice de suicídio é muito grande. Só que, assim, hoje as mídias não falam mais, né? Porque eles estudaram e pesquisaram o quê? De falar de suicídio parece que meio que desperta À nas vontade. pessoas no Sim. outra vontade. Sim. Então, hoje é tremendamente restrito ficar falando nas mídias sobre isso. Sim. Parece que estimula, né? Ah, o mês que eles falam é só setembro, né? Que é a prevenção ao suicídio, a prevenção ao suicídio. Mas o suicídio está acontecendo todos os dias, todas as horas. A cada 4 horas é 2, 5, 6 suicídios por hora. Então, difícil. É isso, minha gente. Se cuide. Não é frescura, Não. tá? Nunca. Nunca. Não é frescura. Vocês, parentes, amigos, então não falem isso. Deixa a pessoa ver Acolhe. se. Acolhe, como a Acolhe. doutora falou, acolhe. Não usem a frase falta do que fazer. Que é Exatamente. E o clássica. falta Ou de então fazer vai pra também. igreja. Clichê. Vai pra uma- igreja. são é frases falta clichês, do né? que fazer, É. não. Falta de Deus. Também. Né? também, Falta de também. Deus. Usa muito. Muito bom, doutora Rosa. Muito bom, muito bom. Um alerta bem. Agora vamos a outra coisa também que o público quase ninguém tem, né? Você é ansiosa? Não. Você é ansiosa? Lu? Muita coisa. Eu não vou nem falar de mim, Deu senão. pra notar que ela já deu umas 3 voltas na cadeira aqui. Eu tô prestando atenção. É TDAH puro. Ele Você tá, ele quer tá te analisando, viu? seu TDAH Mas purinho. eu que não sou, eu já tinha reparado. Instintivamente, tô, instintivamente. Não Eu já teve- tinha reparado, não sou. Mas eu vi que. Deixa que eu falo, que ela não briga com você. Eu sei. Vamos lá, doutor Luiz Fernando. Fale aí sobre ansiedade. Bom, a ansiedade ela é normal no ser humano. A diferença é que quando ela excede um limite, ela começa a trazer prejuízo. E quando ela traz prejuízo, é uma bola de neve descendo a ladeira. Diferentemente da depressão, a ansiedade ela é mais visível. Hoje eu estava falando para uma paciente minha, nova paciente, que os homens têm um sinal de ansiedade, só que eles não se detêm nesse sinal. Que é quando eles vão ao banheiro urinar. E se esse rapaz, ou esse homem, esse adolescente, der a descarga antes de acabar de urinar, ele está ansioso. Porque a ansiedade está ligada ao tempo. Assim como a depressão também está ligada ao passado, a ansiedade ela está ligada ao futuro. E uma pessoa que está com uma psicopatologia de ansiedade, ela não tem um controle do tempo. Na realidade, ninguém tem. Sim. Só que ela não consegue esperar o tempo das 24 horas do dia. Ela quer acelerar. Ela quer chegar antes do tempo. E ela fica doente. A ansiedade dizem que é um mal do século. Eu não costumo dizer isso porque ela é tratável. Eu sou uma pessoa que fui tratado e faço uma manutenção mensalmente. E também tem as suas anomalias, como por exemplo, quando uma pessoa está desequilibrada e ansiosa, ela tem as suas atividades
extremas. Por exemplo, a doutora Rose falou que sobre a falta de sono, tal, a pessoa ela fica reclusa. O ansioso, ele usa os extremos. Ele come muito ou ele não come nada. Ele dorme muito ou não dorme nada. Tem muita higiene pessoal ou não tem nenhuma. E o principal, a libido sexual. Ou ele tem muito a libido sexual ou não tem nenhum. O desequilíbrio, ele causa as extremidades. Quando a pessoa está equilibrada, ela dorme suficientemente. Mas quando isso é o contrário, ou ela tem muita dificuldade de dormir, ou o sono dela é muito leve. Ah. E ela está ansiosa. Isso são os sinais clássicos, né? Também tem os sinais físicos. Por exemplo, a pessoa quando entra num estado de ansiedade elevado, ela fica aflita. E a aflição, ela causa enjoo, ela causa ânsia de vômito, ela causa cólicas, Taquicardia. taquicardia, dormência na mandíbula, nos braços, dores no peito, a sensação que vai morrer. E eu posso dizer isso, que eu senti isso tudo. Tudo que eu Aí tô você falando pensa que para está vocês. infartando, né? Exatamente. E não é o Não caso. está. Foi justamente o grau de ansiedade que eu cheguei. Eu pensei que estava infartando. Eu cheguei na emergência, o médico botou um remédio embaixo da minha língua e tranquilo. A ansiedade, ela não é tão silenciosa, mas ela não tem muita atenção para ela. Porque hoje em dia nós sabemos que o Brasil é o país número 1 em estética. Então, todo mundo cuida do seu, né, do seu perfil. Cuida do cabelo, principalmente as mulheres cuidam do cabelo, cuidam da sobrancelha, cuidam dos cílios, cuidam dos lábios, coloca prótese. Mas 99,9% da população não cuida da mente. Saúde mental, nada. Não cuida, não dá atenção. Quando deveria ser a mais, né, a mais cuidada. E quando a pessoa entra num estado de ansiedade, dificilmente ela se controla. Dificilmente. E aí também tem o caso de procurar um psiquiatra, porque existem casos de ansiedade que só a terapia não resolve. Por quê? Porque a ansiedade ela tem suas causas, são seus traumas, né, suas adversidades no passado. O remédio vai dar uma sobrevida, porque o remédio vai tratar os sintomas que essa pessoa tem. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser a falta de sono, pode ser a irritabilidade, podem ser inúmeros sintomas. O remédio vai ajudar e vai dar uma sobrevida. Embora eu não sou psiquiatra, mas eu acho que esse uso de medicamento possa ser um período não prolongado, para que a pessoa não fique viciada. E ela pense que aquele remédio é a salvação da vida dela, e não vai ser. Por quê? Os sintomas são tratados pelo remédio, mas o remédio não atinge a alma. O remédio não tem potência para atingir a alma. E a alma é tratada através da terapia. Sim. É porque, talvez eu fale besteira, não sei. Não, Eu já ouvi falar e eu tenho na família psicóloga também. E às vezes a coisa vem lá de trás, né? sim, sempre vem de trás. Sempre vem de trás. Que você na conversa, na pessoa falando, Sim, Aí vem o gatilho. sim. pô, tu roubou É minha isso aí. palavra. Adoro essa palavra gatilho. Gatilho, é Pô, bonito, né? Na realidade, quando uma pessoa ela entra num ataque de pânico, por exemplo, ela imagina que foi um momento que ela passou há pouco tempo. É o gatilho que a gente É o fala, gatilho. né? Mas, na realidade, não foi o gatilho que fez ela ficar ansiosa. A ansiedade veio por um trauma bem lá atrás. De fato, nunca é aquilo que a pessoa pensa. Mas aquele momento provocou, Sim. Ah, que Sim, estava lá sim. atrás, naquele momento Aumentou o provocou, nível de ansiedade que o corpo não suportou. não suportou. O nosso corpo ele tem as suas defesas. E a gente aciona o gatilho justamente para não sucumbir.
para não entrar num estado de êxtase, para não ficar em choque. Então, o corpo ele aciona esse gatilho como uma válvula de escape. Muita gente pensa que esse gatilho é algo maléfico, mas na realidade ele é benéfico, para que você não possa sucumbir diante daquele estado de ansiedade. Ele é um alerta, né? É um alerta. Na Alerta. realidade, ele é um band-aid. Ele é um band-aid. E valeu, gente, Não, desculpa. mas é. Eu É vim que aqui eu sou para uma isso. pessoa muito, realmente sou TDAH, e o TDAH ele tem uma mente muito acelerada. E eu, Sim. graças a Deus, eu sou a hiperativa, não sou a Só te procrastinadora. pediria para você Boa. ficar um Ah, pouquinho sim, assim. desculpa. Não, pode Então, olhar é para ele, mas não uma ficar. pergunta Sim. outra pergunta que talvez as pessoas tenham essa dificuldade. Até onde é patológico ou não tem essa divisão? Porque existem os momentos de ansiedade. A pessoa está tensa, então a pessoa tem os estereotipias, Sim. como a que você falou assim, você não está rodando. Mas eu falei Sim. assim, não, isso aí é minha inquietação Sim. natural. Cada um tem a sua. Mas assim, eu durmo bem, eu não tenho essa questão da ansiedade propriamente dita, não. É a minha inquietação da minha natural mesmo. Mas como pessoa, porque tem momentos que todo mundo tem seu momento ansioso. Ansioso. Tem um momento, como consegue. Tem como ter algum gatilho que tira os dois? Ou é um risco para as pessoas estar naquele momento de ansiedade? Por exemplo, no meu caso, eu estou abrindo minha clínica, amanhã eu tô abrindo outro espaço, amanhã eu tenho um evento grande, eu estava falando com ele. Então, eu estou ansiosa porque eu tenho várias coisas resolvendo nesses dias. A Uhum. partir de semana da outra semana eu já vou estar, depois que inaugurar outro espaço, já vou estar mais tranquila. Mas a questão, eu parei essa fase. Aí existe uma chance de eu permanecer nesse gatilho da ansiedade, mesmo não tendo nenhum histórico na minha vida, na minha vida, ou, ou é algo assim, não, você vai parar, é Que ele é instantâneo. patológico, é instantâneo até agora. Se passar dessa linha, já é Sim, patológico. eu Como entendi. que tem esse feeling? Então, como eu falei inicialmente, os gatilhos, na realidade, nem sempre o gatilho vai fazer você ficar muito ansiosa. Por exemplo, você está ansiosa porque em pouco tempo você vai abrir uma outra clínica. É Então, uma outra essa consultório. ansiedade é normal. É uma ansiedade que amanhã eu tenho um evento também de autismo, Normalíssima. grande, uma coisa. É que eu falei, é uma ansiedade normal. Normal. Como nós, por exemplo, viemos para cá, para a gravação, nós ficamos ansiosos para saber como será, como é o estúdio, se o apresentador tem cabelo ou não. Será que ele é Ah. simpático? Será que ele é simpático? Então, É. existe uma Ansiedade. ansiedade normal. É uma ansiedade natural, como eu disse anteriormente. Ela só não pode continuar depois. O problema não é ela continuar, o problema é ela te trazer prejuízo. Prejuízo, exatamente. Então, isso aí pode ser considerado, se continuar a ser um gatilho? Não necessariamente. O gatilho é quando você excede muito o limite e o teu corpo, ele somatiza aquilo. Aham. Como, por exemplo, eu posso sentir uma cólica, eu posso ter dor de barriga, eu posso começar a rir à toa, eu posso ficar tão ansioso, e eu conheço pessoas que são assim, elas ficam tão ansiosas que elas começam a dar gargalhada. A pessoa vai para o enterro e tá. Pode Tem acontecer. vários casos Pode disso. acontecer. Pode Pode acontecer. acontecer. Pode, é. Então a ansiedade, quando ela passa da normalidade, É onde. que ela vem te trazer um prejuízo, ela já é tratável. Ela precisa de tratamento. De fato que terapia, para nós da psicanálise, ela é tida como como um processo preventivo. Sim. Assim também como na psicologia. As pessoas acham que só podem procurar ou só devem procurar um terapeuta, também na sua área, quando estiverem na última, né? No caso de vida ou morte. Quando, na realidade, o mais apropriado é você procurar uma terapia ou um terapeuta para que você não chegue ao limite máximo. Como eu disse anteriormente, a gente não dá atenção para a nossa mente. Então, a gente costuma buscar o terapeuta quando já não tem mais solução. Não, e tem vezes que eles nem procuram. Pois Na é, maioria das Pois vezes. é, Eu costumo falar assim, gente, terapia é vida. sim. É onde você consegue se encontrar, você consegue quebrar muitas barreiras. Eu amo a psicologia, a psicanálise, eu sou apaixonada por essa área de vocês.
Obrigada. Ainda dá tempo. Não, não quero manter meu foco. Me apaixonei pela minha área também. Nasci para isso. Deixa eu Mas- fazer a pergunta. Pode falar, pode falar. Você faz terapia? Eu não. Deveria. Por quê? Falta Foi- de tempo. Ah, Não, desculpa. não é falta de tempo, é falta de prioridade. Também. Tempo você tem. Tá Mas difícil, hein? Tá difícil. Queria fazer uma pergunta para os dois, Sim. que a gente veio falar de dor aqui também. E a dor pode causar ansiedade, a dor pode causar depressão? Sim, Pode. sim. Se for uma dor contínua, uma dor muito incômoda, o paciente ele pode tentar imaginar por que ele está sentindo aquela dor. Se questionar. Tô tomando remédio, já fui em vários médicos, por quê? Isso vai te causando uma angústia, porque ele tá procurando fazer todo o tratamento e não vê melhora. Isso vai te provocar uma depressão. Primeiro provoca ansiedade, né, Sim, Fernando? sim. Porque a ansiedade, A pessoa fica ansiosa para se livrar para daquela se livrar dor, daquela e dor, tá aí- tomando toda a medicação, já foi em Exatamente. vários médicos e não consegue. E vai Aí a pessoa, deixando. não tá funcionando, Exatamente. não tá Não tá e a funcionando, pessoa vou parar vai- com isso e vai deixando. Aí vai parando de tomar medicação, vai deixar de fazer as atividades que tem que ser feita, a fisioterapia, e vai te provocar uma depressão. E isso é perceptível. Aí as pessoas que estão ao redor vê e falam, não, continua, vai tomar tua medicação. Aí não ajuda, Existem não doenças acolhe. que- Não Exato. houve o famoso. Fibromialgia. A fibromialgia é um exemplo. A fibromialgia, ela é diretamente envolvida na parte emocional. Como eu trabalho com injetável, às vezes eu prescrevo GABA para poder a pessoa ficar mais Uhum. calma. E existem outras medicações ortomoleculares que eu uso para fazer uma melhorada nos endocabinoides que nós temos para a pessoa ficar melhor. Mas a fibromialgia é um exemplo clássico. E são muitos, tá? Tá tendo muita pessoa que tá chegando para mim com fibromialgia, eu tô indicando para ir pro psicólogo. Tem que ter essa interação, né? Tem que ter esse. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem Se que não ter equilíbrio. tiver o Palavra equilíbrio, corretíssima. O Palavra equilíbrio, eu acho que corretíssima. todos os profissionais, eles precisam se unir, sabe? O exatamente. médico, o fisioterapeuta, o nutrólogo, o nutricionista, tem que ter o nosso corpo, ele não é só formado. A dor, Sem ela não ter vem. esse preconceito ali, né? De eu sou a bom Sim, pé. Não eu que vou existe. Tem trazer, que ter o conjunto vou ali, trazer né? a cura. É. Não existe isso. Não existe. Eu não vejo como. Não, eu, por exemplo, quando eu vejo que um paciente ele está muito ansioso, ele está passando dos limites, eu peço para que ele faça uma avaliação com o psiquiatra. Porque dependendo da avaliação do psiquiatra, o mesmo vai trazer uma sobrevida com medicação para esse paciente. Coisa que provavelmente a terapia não teria condição de fazer. Mas eu sempre afirmo e continuo afirmando que não só o psiquiatra, mas também o psiquiatra. Porque a terapia é tão importante quanto a medicação que o psiquiatra vai prescrever. Também existem casos que, também como na psicologia, eu acredito que a doutora Rose também tem esses casos, que não precisa de medicação. E eu, por exemplo, quando eu passei pela minha ansiedade, eu fui avaliado por um psicólogo e um psiquiatra. Fiquei 1 hora lá naquela avaliação e eles me elucidaram muitas coisas que estavam aqui na minha mente e eu não percebia. E eles chegaram à conclusão que eu não precisava de De medicamento, medicação. E Isso só- é maravilhoso. só tratamento terapêutico. Assim, um psiquiatra ter essa percepção e ter essa cognição de dizer assim, não, você não precisa de É muito medicação. legal, porque. Você precisa tratar da sua saúde mental. Procura um psicólogo. Porque o remédio tem, ainda mais eu acho que esses remédios criam muita Psicotrópicos. dependência. Pode. Todos eles. Todos eles. Então, São seu fortes Eduardo, para assim, isso, aí né? você vai dizer assim, só os remédios psiquiátricos. Não, qualquer remédio hoje cria dependência. Qualquer remédio. Não, sim, Entendeu? qualquer um. Mas eu Não é- acho que Sim, são por as ser- Os dosagens. psicotrópicos, É. eles mexem muito. mexe Muito. muito, Mexe. exatamente. Eu, por exemplo, já peguei exatamente. paciente que tomava 10 miligramas de diazepam todos os dias e estava normal. 10 miligramas. Você pegar um O comprimido de organismo meia, já totalmente Já não- acostumado, já não fazia mais absorve, efeito. mais nada. Já Mas absorve o problema ali, vai não embora. é fazer o efeito, o problema é o efeito colateral que esse
Remédio causa. sim, com certeza, com certeza. Esse é o problema. Gente, que podcast, viu? Acertei em fazer das dores, porque, você viu, falar de dor, ansiedade, depressão, acaba tudo Tá tudo coligado. coligado. E acredito que deva estar sendo altamente esclarecedor para vocês, entendeu? E por isso eu tenho um podcast, um videocast que sempre tem vários assuntos. Porque as pessoas não estão interessadas hoje em dia em você falar só de uma coisa, só de um assunto, entendeu? Então, quando você tem um programa que você fala amarrado, como você falou, de vários temas, né? Você vê como foi esclarecedor aqui. Está sendo, né? Tá Que a gente sendo. ainda tem tempo. Está sendo esclarecedor, né? Como fica amarrada a coisa da dor, a coisa da medicina, Terapia neural. terapia neural, que é referente à dor e a dor na ansiedade, a dor na depressão também. Então, É, a dor física é a dor da alma. A dor da alma, dor da Existem mente. casos que uma pessoa ansiosa, eu não sei se depressivos ficam assim, mas uma pessoa ansiosa ela pode sentir dor. Uma dor que nenhum médico descobre. E pode ser por causa da ansiedade. Porque já entra na área da doença psicossomática. É, são as somatizações. Ela somatiza e ela. Às vezes é uma dor, por exemplo, vou falar um pouco de somatização. Vocês trabalham com somatização? Tô aqui para aprender. Então, é que eu participo de um grupo que é Pix. Então, é uma vez por mês esse grupo, eles são todos integrativos. E um amigo meu até lançar um livro, eu não lembro o nome, e ele fala muito sobre somatização. Então, por exemplo, uma dor no quadril, direito ou esquerdo. O lado direito, ele é todo relacionado a afetividades. Sim. E o lado esquerdo do nosso corpo é todo relacionado a trabalhos, empregos, estresses de trabalhos. Então, uma pessoa que está, um exemplo, com uma dor no quadril, e eu faço isso, às vezes, isso botando o quadril como um questionamento, e eu pergunto assim, tá, você tá com dificuldade, se for lado esquerdo, no seu lado do seu trabalho, você tá querendo, qual a sua dificuldade de você fazer a sua vida andar? Você quer continuar o que tava, ou você quer seguir em frente? Então, existe tudo isso, e por eu acompanhar, e eu sou muito grata de ter esses amigos juntos, e eu falo, eles falam assim, mas como que você sabe? Porque, na verdade, não é que eu sei, o corpo dele, ele me falou. Uhum. O corpo dele, ele me dá dicas. O corpo da pessoa, ele fala por si só. No pé, no joelho, cada um, ele vai ter uma informação. Quando você fala de corpo, dá dica, é por isso que nós psicólogos, assim, não é que a gente não gosta, mas as pessoas estão tão muito práticas, querer ficar nas suas casas, nos seus acomodados, não querem mais ir até os nossos consultórios. Online, foi com você que a gente conversou, porque perguntei se você atendia online, mas aí eu Atendo mesmo online. falei, ou foi você que falou, eu acho. Eu prefiro Isso, foi eu. Eu prefiro Presencial. Eu presencial preferia porque muito que eu meus observo pacientes tudo. fossem no O meus consultórios. paciente num total. Muita gente Eu prefere. particularmente, eu vou Se também ele mexe presencial, muito porque eu isso, gosto se ele desse mexe- contato. Porque isso faz toda a diferença pra gente. Muita diferença. Uma troca de olhar, você já fala assim, tá errado. Exatamente. Olha o que eu fiz com ele, como é que chamou sua atenção? Sim. É. Eu já fiz de propósito. E isso aqui, presencial, a gente consegue. Na câmera, a gente não consegue. Eu acho que foi um grande avanço. Mas eu acho que eu também sou da opinião que não é o ideal. A pessoa podendo ir presencial é melhor. Agora, caso eu não possa, estou com tal problema e tal, então tá, vamos fazer online, não tem problema. Mas o melhor realmente eu acho que seja Sim. o presencial. Agora eu vou falar uma coisa, todo mundo vai rir. Eu tô com Meu. nervo Era ciático aqui. verdade, então. O achei que Roger ele é tava testemunha ali que eu já brincando. falei várias vezes sobre isso. Tô quase um mês com isso, cara. Tomo remédio,
Hoje eu tô aqui à base de injeção, E atividade que física? não é, no teu caso... Não tem tempo. Alongamento. Não, Não tô é fazendo terapia fisioterapia, neural. tô Que fazendo não é terapia fisioterapia, neural, tá que não é vendo? terapia É. neural. É, aí. Se falasse, É eu tinha terapia- trazido meu material Trazia uma injeçãozinha graficamente daquela. rapidinho. Eu entraria na fila. Olha só, gente, é todo mundo. Não, ela sentou. falou o negócio do lado direito e o esquerdo. Dói mais o direito, mas o esquerdo também Mas dói. Que é o nervo ciático, né? Então é Uhum. aquela... É o ciático. É, Rapaz, vou te contar. Na rua andando, tem hora que tem que parar, porque não dá. toda a questão de membros inferiores, na sua maioria, eles referem exatamente a questões de tomadas de decisões, no caso, impasses na vida. Então, provavelmente, há algum impasse na sua vida que está refletindo que o seu corpo está, olha, Tô vendo que eu vou sair daqui todo analisado hoje. Mas para isso você tem que querer. Exatamente. ai, E Ai, meu o Deus. exercício físico. Mas eu sou muito ansioso. Pois é, Isso. o exercício físico é isso que eu ia falar. Ele é um bom aliado para quem é ansioso. Rapaz, eu caminhava todo dia de manhã. Eu continuo caminhando, só que em vez de, vamos supor, eu dava 10 voltas no local que dava uns 3 quilômetros, todo dia, de segunda a sexta. Hoje em dia eu dou 4 voltas, dando uma parada em cada volta. Senão eu não aguento de dor. Sim. Mas eu vou. Mas se de repente você fizer na esteira de uma academia, Mas você eu aguenta vou. melhor, porque a esteira tem amortecimento. Não sei. O E exercício faça físico. fisioterapia. Então, o exercício físico ele é um bom aliado porque ele ajuda a eliminar a adrenalina. Quando você é muito ansioso, Eu ia te teu falar corpo isso. aumenta. Quando eu comecei nível a de caminhar, adrenalina. eu senti que referente à Vai ansiedade dando uma. melhorou. Existe uma facilidade de confundir a adrenalina com o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, o estresse, normalmente, você passa por um período de estresse durante um dia. Seja no seu trabalho, seja no seu serviço de casa, seja na faculdade, e você se estressa. Então, quando você estimula o teu corpo a fabricar mais dopamina, o teu cortisol diminui. Mas a adrenalina não. A adrenalina, quando vem, dificilmente ela vai embora. Ela demora a sair o corpo eliminar um pouco. Então, o exercício ajuda você queimar a adrenalina que tá no seu corpo. Está no nível muito alto, então você faz exercício, você joga a adrenalina para fora, então você fica mais equilibrado. E de uma certa forma, na academia, você vai fazer uma terapia. Sim. É que eu não gosto muito de academia, eu gosto de Eu andar também em não lugar gostava. livre. Eu Mas não é também não questão de gostava. gostar, Eu gosto você de gostar. andar O seu livre. corpo precisa. Eu também não gostava, porque você fazendo exercício, jiu-jitsu, capoeira, eu falava, esse negócio de puxar ferro, isso aí não gosto. Mas quando me indicaram, vai pra academia, eu fui. mas no Não caso paro. dele, como ele tá com o ciático irritado, é melhor ele Mas tratar o existem ciático, exercícios que porque ele pode ou fazer. ele chega e vai com personal Sim, com personal. para o personal te orientar, porque se você chegar numa academia e pegar, se você principalmente não está acostumado, pegar qualquer ferro, puxar qualquer ferro, Sim. qualquer aparelho Ah, sim. errado, Sim. vai prejudicar Prejudicar. muito o seu... Eu vou deixar você sem dormir. Eu Pô, também tenho problema na mas- coluna e faço exercício. É. Faço Eu não academia tenho, todos os se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Só que é aquilo, você tem que fazer. Agora, né? academia todo mundo precisa fazer, Sim. principalmente depois dos 40, É porque, gente. além de ser estilo de vida, é saudável. Sim. A estética vem depois. É um É, segundo estética, plano. A academia, Logicamente, quando você vai se exercício exercitando, físico já foi estético, né? Hoje é necessidade. hoje é Isso necessidade. que eu ia falar, eu saúde. odeio malhar. Necessidade. Eu É saúde. vou, juro, eu quase não pego carga. Não, Mas mas eu por vou, favor, trabalha essa mente aí. Já eu vai vou, amando, não, eu vou, joga. eu Eu vou. amo. Mas assim, eu sei porque eu sei da necessidade. Imagina, eu sou fisioterapeuta. Sim. Então, como eu vou falar assim, olha, você tem que malhar. E eu não pratico. Não sou uma pessoa que Perde fica pegando autoridade. carga. Não fico. Eu vou, faço movimento, faço a cinesiologia. Claro, pego a carga, mas o mínimo possível. E faço, porque é saúde. A saúde a gente tem que estar junto ali. Fazer o quê? Vou falar, não, É você faz, mas eu não. necessidade. E tu malha? Tá falando de malhar? Malha? Malha. 7 Olha. dias na semana. Que isso? Nem, não descansa um dia.
Ah, viu? Mentira, 5 dias. Eu Sábado e fazia domingo 5 eu dias, levanto o cara, copo. Fazia 5 dias. Fazia caminhada, fazia uns exercícios 5 lá. E dias. agora Não, diminui bom, a carga por causa da experimenta. dor. Por causa Mas da aí dor. você pode... Mas a fisioterapia, eu pego Sim. legal na fisioterapia. Eu É. faço, o que tiver que fazer, Fisioterapia, mas facinho, aí né, dói. molezinha, Você né? Ah, arrancou um mas sorriso dói. da Tu tá boca Né? pensando Só o quê? fica lá, Você bota uma arrancou um sorriso maquinazinha, do um rosto dela, laserzinho. falou de fisioterapia. Não, você eu fez faço ela sorrir. exercício de alongamento, de puxa Não, tô dali, rindo porque ele tá nossa. falando assim, fisioterapia. Gente, Natação também é ótimo pra fácil. isso. Sim, sim. Não, lógico. Próximo de. Comparando com outros, é mais fácil. E outra coisa, o exercício ele cria também uma disciplina. sim, isso E é bom verdade. para você. Eu não estou sentindo, eu caminhava todo dia, 5 dias na semana. Todo dia de manhã eu estava lá. Uhum. Todo dia. Isso há mais de 10 anos. Aí você, de repente, tem que parar, porque no início eu parei, porque não estava dando, não tinha como. Não estava fazendo fisioterapia, nada disso. Aí comecei a fazer fisioterapia, só que eu falei, eu vou voltar a caminhar, nem que eu comece com uma volta. Um dia eu faço uma, faço duas, vou embora. E Então, eu estou tô- chegando Eu lá tô no sentindo coisa. que essa gravação que foi toda voltada para você. Não, Não é? Não é? foi voltado para o público. Não, não é. Mas olha só, a verdade é que o Eu só público estou ele sofre. aproveitando, eu estou Mas na aproveitando. maioria, ou ansiedade e dor é o que mais tem. É. A depressão, infelizmente, eles ainda escondem. Mas eu escuto, As ai, tem dores, Tô com ansiedade, dor, tô dor. com ansiedade, né? Depressão é mais difícil, é verdade. Depressão é eles verdade. escondem, gente. Se Muito. não querem falar, procurem profissional. Aproveitando, diz aí onde vai ser o Ah. atual lugar. Ah, então, gente, eu vou fazer uma colinha, Faz porque uma- como Pega a sua ainda... cola aí. Essa colinha aqui, como eu ainda não me estabeleci, então eu não sei de cabeça o endereço. Mas olha, turminha, é na Avenida Júlia Kubitschek, no número 200. É bem próximo à rodoviária de Cabo Frio. Eu vou estar lá todo sábado, a princípio atendendo só o sábado. Lá já funciona, inclusive, um estúdio de estética com a Juliana Gomes, que o trabalho dela é perfeito, ela é uma biomédica. Então, eu vou estar somando um espaço junto com ela. E sábado agora, dia 12, eu vou estar lá inaugurando firme e forte, levando essa técnica que vocês certamente não devem ter lá, porque ainda é um público muito fechado. Uhum. Às vezes as pessoas de longe me chamam porque ainda somos a minoria da minoria. Mas tem que fazer mais podcast para divulgar. Pois é, né? Não, sério, eu fui num congresso, acho que 95% eram médicos e 3% eram fisioterapeutas e outros que o restante era biomédico, que atuam com a terapia neural e porque é integrativo, né? Então, as pessoas ainda estão entrando na vibe dos integrativos. Embora eu fiquei muito feliz, porque eu ver médicos integrativos que saiu dos farmacológicos, da empresa de farmacologia, no caso, as drogas de farmácias, eu fiquei muito feliz e foi um ótimo aprendizado, principalmente ver isso. Mas é um público ainda muito Essa restrito. inclusão é maravilhosa, né? É muito É legal. como nós psicólogos também fica assim maravilhosamente assim bem quando vê os médicos indicando psicólogo, porque vê essa inclusão que faz toda a diferença. Sim, é Muito. verdade. Diga você agora o Hum. que queres falar, finalizar a tua participação, excelente participação aqui, como Se Andréa. você conhece alguém que esteja com depressão, não a julga. Acolhe e diz que tem cura para isso. Procura profissionais para seu tratamento. É isso aí, as mídias dela estão ali, tá, gente? Acabou de aparecer, por acaso. Não foi por acaso. Doutor Luiz, não é, da doutora Andréia, estão aparecendo agora. Olha. Cortei o cabelo ontem. Vai aparecer agora as mídias da doutora Andréia. Ótimo. Doutor Luiz, por favor. Bom, o que eu tenho para falar é que procure um terapeuta. Não deixe chegar uma situação mais difícil. Porque quando chega uma situação que está... Não cortando. As mídias do doutor Ótimo. também aparecendo obrigado. ali, tá, gente? Por favor, continue. De uma maneira errada, as pessoas deixam
procrastinam, né? Na realidade, e deixam chegar a um nível que fica mais difícil o tratamento. Então, se a pessoa procurar um terapeuta para tratar da vida, porque a terapia não é só para curar das doenças mentais, ela pode também se autoconhecer. É muito bom quando você se autoconhece, porque quando você se autoconhece, você não se auto-sabota. É muito Verdade, interessante verdade, isso. verdade, verdade. Então, se autoconhecer é muito bom, muito bom. É libertador, né? A gente estava falando sobre isso no carro. É É libertador. importante, né? Muito importante, Muito muito importante. importante. Porque no dia a dia, no corre-corre da vida, na rotina, a gente não se prioriza, né? A gente não dá prioridade para nós mesmos. A gente dá prioridade para a família, dá prioridade para o trabalho, dá prioridade para o pet, dá prioridade para o marido, para o filho, e não se prioriza. Então, quando isso não acontece, a gente se anula e se auto-sabota, porque a gente pensa que está dando tudo certo. Mas na realidade, a gente está só no automático. Então, quando você se autoconhece, você previne algumas psicopatologias que possivelmente poderiam acontecer. Então, terapia é vida. Com Terapia certeza. não é necessidade, terapia é vida. Com certeza. Gente, muito obrigado. Foi, além de esclarecedor, foi ótimo. Tá? 3 excelentes profissionais, mais uma vez aqui para vocês. E tenho certeza que vocês aprenderam muito, né, nisso aí. Não diga que é frescura, que depressão é frescura. Isso é muito. Se conheça, né? E em caso de dor, procure terapia Neural. neural, que é bem legal para rimar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Por Tá, nada. foi Eu que excelente. agradeço. Eu que agradeço. Espero fazermos mais, porque são temas que necessita sempre estar falando, né? Sempre esclarecendo, né? Tá bom? Tá bom. É isso aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Te dou.